Em 28 de março de 1938, houve início à pregação do Evangelho aqui na cidade de Itabaiana, e a mensagem foi pregada em uma feira livre através de um vendedor ambulante, um vendedor de frutas, cujo nome não sabemos. Ele estava vendendo suas frutas e aproveitava a oportunidade para pregar o Evangelho e contar as maravilhas que o Senhor Jesus ele pode fazer. A partir daí, uma senhora que estava fazendo feira juntamente com seus filhos, ouviu aquele irmão bradar bem alto, dizendo: Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Logo, ele pregou para ela e um enorme desejo ardeu em seu coração. Logo, esse desejo pela palavra de Deus falou mais alto e ela, juntamente com seus filhos, aceitou a Jesus naquela tarde. Os primeiros cultos foram feitos na Praça Epitácio Pessoa, onde o Evangelho era pregado e hinos eram cantados ao Senhor, e onde também se teve a salvação de almas para o reino de Deus. Também no Alto dos Currais, onde o trabalho não parava e cada vez mais crescia o número de cristãos. E na Rua da Conceição, Deus operava muitas maravilhas e a presença de Deus era sentida bem de perto. Os primeiros convertidos foram Severina Xavier de Lima e seus filhos, Vicente Xavier de Lima, Valdemar Xavier de Lima, Euclides Xavier de Lima e Maria Xavier Lima. Ainda aceitaram a Jesus as irmãs Marieta Gomes e Severina Gomes e seu sobrinho José Veloso Gomes, também a irmã Josefa Dias e sua numerosa família, dos quais Severino Dias, José Dias, Beatriz Dias e muitos outros, assim como a irmã Eunice Dias. Além desses, o irmão Oscar Jerônimo dos Santos, funcionário da rede ferroviária, com toda a sua família. E o irmão Oscar foi quem tomou a direção do trabalho. Com o crescimento do trabalho, as notícias de novas conversões vão surgindo. E é chegado do Recife o irmão Antônio Francelino. O mesmo era cabo reformado da Polícia Militar de Pernambuco. Certa vez, ele estava dirigindo um culto na casa do irmão Vicente Xavier. Este foi um dos primeiros cultos na casa de um irmão membro da igreja. Quando então a casa foi cercada pela polícia, que por sua vez estava ali para acabar com o culto. Porém viram o dirigente do culto com o fardamento da polícia, logo nada fizeram, a não ser assistir o culto até o fim, e ainda gostaram do que viram e se agradaram do evangelho pregado naquele lugar. Depois disto, os policiais voltam ao delegado e dizem que nada podiam fazer, pois o pastor era um policial militar e que o culto estava cheio de pessoas que oravam pelas autoridades, que pregavam o evangelho para a salvação dos pecadores e não eram macumbeiros, como muitos diziam. Logo, os convertidos começaram a ser batizados com o Espírito Santo, e os primeiros foram Vicente Xavier da Silva, Oscar Jerônimo dos Santos. Maria Xavier de Lima não estava firmada nos caminhos do Senhor. Logo se escandalizou muito com aquilo que estava vendo e falou que queria tirar suas galinhas e pintinhos dali para não se contaminarem, caso contrário, as galinhas e os pintinhos seriam crentes também. Poucos dias depois, ela voltou para Jesus e novamente o aceitou como seu único e suficiente Salvador. E teve tanta alegria na hora que quase foi batizada com o Espírito Santo de Deus.
No ano de 1939, o culto passou a ser realizado em uma congregação dentro de uma casa alugada na Rua do Carretel, hoje a conhecida Rua 13 de Maio, cujo número era 527, onde se fixou ali até o ano de 1957. Ali Deus reservou grandes bênçãos, curas, batismo com o Espírito Santo e salvação de almas. Naquela congregação, grande foi o agir de Deus. Nessa mesma época, uma irmã velhinha que morava naquela rua estava pedindo pão a Jesus. Quando ela orava, um grupo de meninos ia passando, pois iam para a escola, que havia logo ali depois do posto fiscal. Aqueles meninos olhavam um para o outro e disseram: "Olha, ela está pedindo pão a Jesus. Vamos comprar alguns pães e jogar dentro da casa dela, para que ela pense que foi Jesus quem mandou os pães." Então eles foram e compraram e voltaram para deixar o pão que fora comprado, e assim jogaram dentro da casa daquela irmãzinha. Quando a irmãzinha viu, correu e apanhou os pães, dando graças a Deus, pois ele havia respondido à sua oração. Então ela levantou sua voz e suas mãos aos céus, louvou ao Senhor com grande alegria, dando muitas glórias a Deus. E eles saíram zombando da irmãzinha, mas não perceberam que na verdade eles estavam sendo usados por Deus para alimentar aquela pobre irmãzinha. Depois que o irmão Antônio Francelino evangelizou Itabaiana, Pilar, Serrinha, Itambé, Pedras de Fogo, despediu-se dos irmãos que estavam nessa cidade e partiu, voltando para o Recife, entregando o trabalho ao então pastor Cícero Canuto de Lima, pastor presidente. Rapidamente foi empossado pelo pastor presidente o presbítero Misael Jacome Cavalcante, este que estava sendo escolhido para dar continuidade à pregação do Evangelho na nossa cidade. Pastorearam a Assembleia de Deus aqui em Itabaiana os seguintes pastores, listados todos na sua respectiva ordem: Cabo Antônio Francelino, presbítero Misael Jacome Cavalcante, José Gomes, Manuel Vicente Cavalcante, diácono Manuel Fernandes de Oliveira, novamente, mas como diácono, Manuel Vicente Cavalcante, pastor Antônio de Assis, evangelista Júlio Clemente da Silva, pastor Josias Tomás de Oliveira, pastor Severino Ludovico de Andrade, pastor José Pedro de Lima, novamente, mas como pastor, Misael Jacome Cavalcante, pastor Antônio Leopoldino da Silva, pastor Manuel Pedro do Nascimento, pastor João Fernandes Prachedes, pastor João Camilo de Oliveira, pastor Antônio Vicente de Oliveira, pastor José Venâncio Filho, pastor Antônio Ferreira de Lima, pastor José Alves da Rocha, pastor Antônio Ferreira da Silva, pastor Arquimedes Gomes de Souza Neto, novamente o pastor Antônio Ferreira de Lima, novamente o pastor José Venâncio Filho e o atual pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Itabaiana, pastor Enilson Moraes de Oliveira.